Linguagem C, aula 20, professor Anderson Diniz. O código integral deste programa está disponível neste site. Programa que converte Celsius para Fahrenheit e Fahrenheit para Celsius. Este programa é muito parecido com o programa da aula anterior. Porém, ele vai apresentar duas diferenças. A primeira diferença é que agora eu estou utilizando a função do while, tá? Do while, como funciona? Do while executa uma vez toda a instrução que está aqui no corpo do do, tá? Eu tenho aqui, ó, abre chave, fecha chave, tá? Então do em inglês significa faça, tá? Então ele vai fazer isso aqui, ó, faça enquanto, tá? Faça enquanto. Ele vai fazer isso aqui pelo menos uma vez, tá? Então se eu colocar isso aqui no corpo do do, não há como ele não executar, ele vai executar isso aqui, tá? A partir da segunda vez é que ele vai verificar se a condição aqui é verdadeira ou falsa. Se a condição for verdadeira, ele sai daqui se a condição for verdadeira, ele volta e faz as mesmas instruções que estão no laço do. Se a condição for falsa, é que ele sai daqui do while e vai fazer a próxima instrução, que estiver abaixo do while, tá? Então, vamos entender isso aqui. Aqui está dizendo o seguinte, ó, se o valor for diferente de 1 e 2, né? Se o valor for diferente de 1 e 2, é para ele fazer isso aqui, ó, tá? Ele vai pedir para o usuário digitar uma das opções, tá? A opção 1 é para converter de Fahrenheit para Celsius e a opção 2 é para converter de Celsius para Fahrenheit, tá? Agora, se um dos dois, se o valor for 1 ou for 2, aí ele sai daqui, porque essa condição é verdadeira, tá? E aí ele sai e executa isso aqui, tá? Então, se o usuário não digitar o 1 e o 2, ele vai ficar executando isso aqui, tá? O usuário digitar um outro número, digitar uma letra, ele vai ficar executando isso aqui, tá? Só que, por que então não fazer só o while? É porque o while, ele não executa já de cara uma vez. Primeiro ele verifica se a condição é verdadeira. Se for verdadeira, ele executa as instruções. Se for falso, ele já nem executa, ele já pula o while e já vai para a próxima instrução, tá? Agora, o do while não. O do while, primeiro ele executa a instrução que está aqui no corpo do, aí depois ele verifica se a condição continua verdadeira. Se continua verdadeira a condição, ele volta e faz de novo as mesmas instruções que estão aqui, tá? Fica voltando enquanto a condição for verdadeira. No momento que a condição for falsa, aí ele sai do while e vai para a próxima instrução aqui, tá? Temos então outra diferença, que agora eu criei duas funções, tá? O que são funções? Função é um bloco de código, é um conjunto de instruções ao qual é atribuído um nome, tá? Então,
esse nome pode ser chamado em outros lugares do programa, e através desse nome é que ele vai executar aquele código que está ali na função, tá? Então eu criei a função calcfa e a função calccell, tá? A primeira função ela vai calcular os graus Celsius, tá? Então o usuário vai fornecer o grau Fahrenheit e ela vai calcular os graus Celsius, tá? Então como é feita uma função? Eu declaro como se fosse uma variável, tá? Só que é um pouquinho diferente. Eu declaro o tipo, o nome da função e entre parênteses eu declaro qual parâmetro essa função vai receber, tá? Ou seja, essa função aqui, para ela executar esse cálculo, ela precisa receber um certo valor, tá? Então aqui entre parênteses eu vou indicar quais são os valores que ela vai receber, né? E também tenho que identificar qual é o tipo desse valor, tá? Então essa função vai receber um valor que é do tipo float e esse valor vai receber o nome f. Eu estou dando um nome para ele, para esse valor f, tá? Aí aqui dentro da função o que eu faço? Eu declaro uma variável float do tipo c, tá? Em seguida eu faço o cálculo, eu digo que c é igual a f menos 32 dividido por 1.8, tá? Esse f, o que que é? É justamente o valor do Fahrenheit, tá? E como que essa função vai saber que esse f é o Fahrenheit? Porque eu indiquei aqui para ela, ó, calccell, tá? Eu tô mandando para ela aqui, ó, o Fahrenheit. Eu tô falando aqui, ó, esse valor vai para lá, vai para aquela função lá, tá? Então, aqui eu tô mandando o parâmetro, tá? Ó. Quando eu invoco o nome da função, entre parênteses, eu mando o parâmetro para ela, tá? E aqui ele vai receber o parâmetro, tá? Só que o parâmetro aqui ele pode ter qualquer nome que eu quiser, tá? Ele não precisa chamar Fahrenheit, tá? Aqui ele pode ter um nome diferente, tá? Por isso que eu coloquei aqui o F, só para ter uma pista de que é o Fahrenheit, mas eu poderia colocar qualquer letra ou mesmo uma palavra, tá? Diferente, e isso aí não importa. O que importa é que eu mantenha o mesmo que está aqui, eu mantenho aqui, ó, tá? O mesmo que está aqui no parâmetro, eu mantenho aqui também, tá? E não confunda o parâmetro que está aqui informado entre parênteses com uma variável, tá? Aqui não é outro parâmetro, aqui é uma variável que está criada só dentro dessa função, ela só vale aqui, tá? Se eu for usar esse C aqui, ó, eu já não posso, eu tenho que declarar. Se eu for usar esse C aqui como uma variável, por exemplo, aqui dentro da função main, eu não posso se eu não tiver declarado aqui, por exemplo, int c ponto e vírgula, tá? Eu não posso usar aquele C lá, porque aqui ele não vai reconhecer, aqui não está declarado aqui. O C está declarado só nessa função aqui, ó, tá? Agora, como ficou a outra função? Também é do tipo float, ela vai calcular o Fahrenheit. Então ela vai receber o número em graus Celsius, tá? Ela vai receber o número em graus Celsius e vai fazer o cálculo. Eu declarei aqui a variável f, tá? Variável f que
dá uma pista que se refere ao Fahrenheit, tá? Ó, o Fahrenheit vai ser igual a C dividido por 5 vezes 9 mais 32, tá? Só que eu poderia usar qualquer letra ou qualquer outra palavra, qualquer nome, tá? Aqui eu que determino, não precisa ser igual ao que está lá na outra função, tá? Então aqui ela vai receber o valor em Celsius e vai calcular o valor em Celsius, vai calcular o valor em Fahrenheit, tá? Só que para fazer o cálculo do Fahrenheit, ela precisa receber esse valor do Celsius, tá? E a função, ela sempre tem essa parte aqui, ó. Sempre não, né? Sempre que ela devolve um valor, né? Ela faz um cálculo e devolve um valor para uma outra função, ela tem essa linha aqui, ó. Return e o valor que ela vai devolver. Então, ela vai devolver qual valor? Ela vai devolver o valor do Celsius, porque ela calcula os Celsius, tá? Aqui ela vai devolver qual valor? Ela vai devolver o valor do Fahrenheit. Por quê? Porque ela calcula o Fahrenheit, tá? Então eu preciso aqui, ó, dizer se ela vai retornar um valor, eu preciso dizer qual valor ela vai retornar, tá? Então aqui ela faz todos os cálculos, ela encontra o valor do Fahrenheit e devolve o valor do Fahrenheit para onde ela foi chamada, tá? Ó, ela foi chamada aqui, ó. O nome dela tá aqui, ó. Eu tô dizendo que o Fahrenheit é igual ao que? É igual ao cálculo do Fahrenheit e tô devolvendo não, tô mandando um valor para ela, porque ela precisa desse valor para fazer os cálculos e retornar para mim o valor aqui, ó, tá? Então, o valor que eu estou mandando é o valor em Celsius e ela vai retornar o valor em Fahrenheit, tá? Aqui é a mesma coisa, ó. Aqui eu estou invocando a função calc_cell. Eu estou mandando um valor em Fahrenheit e ela vai me devolver um valor em Celsius. Então aí vocês vão poder ver que o programa está executando normalmente, tá? Ó, se eu digitar 3, ele, ó, 4, tá? Ele está normal. Então se eu digitar 1, a opção 1 é de Fahrenheit para Celsius. Então eu vou digitar 32. Olha lá, graus Celsius 0, 32 Fahrenheit. Se eu executar de novo e digitar a opção 2, olha lá, a opção 2 é de Celsius para Fahrenheit. Então, digitar 32, olha lá, graus Celsius 32, 89, 60, tá? Vou fazer de novo aqui, digitar a opção 2. De Celsius para Fahrenheit, vou digitar 0 para Celsius, olha lá, 32 Fahrenheit.